Olá, boa tarde. Hoje nós estamos aqui com a nutricionista Sabrine Zambiase da Silva, uma egressa do curso de nutrição do Centro FAG, da qual nós temos muito orgulho, né? Se formou em 2006, né? E já está na docência desde há 10 anos. 10 anos na docência aqui no Centro FAG. A Sabrine, ela saiu, se formou e atuou em várias áreas da nutrição, né, Sabrine? Alimentação coletiva, tecnologia de alimentos, pesquisa, né? Uma pesquisadora nata. E agora, ultimamente, ela se redescobriu numa área bem específica, né? Que é a alimentação infantil. Sabrine, como que foi essa trajetória? Como você chegou à alimentação infantil? Boa tarde, é um prazer estar aqui, né, falando do assunto tão gostoso, né, e compartilhando um pouquinho como foi minha trajetória. Então, a alimentação infantil, eu senti uma necessidade. Depois da minha primeira filha, a Rafaela, que hoje, né, está com 11 anos. Então, na fase da introdução alimentar dela, eu tive muita dificuldade. Ela foi uma criança super seletiva. Era uma criança que recusou qualquer tipo de alimento, amamentação, enfim. E eu me senti impotente, né? Com todas as ferramentas em mãos, né? De uma forma de metodologia, mas sem conseguir colocar na prática. Então, né, Nancy, eu parei, né, meu Deus, me dê sabedoria para saber enfrentar isso. Quantas mães que vivenciam isso, eu sendo nutricionista, não estou conseguindo fazer com que ela aceite. Então, você imagine quantas outras que precisam de ajuda. E foi dali que eu comecei a estudar, né, a criar alguns procedimentos com ela, a, né, investir nesse aperfeiçoamento da alimentação infantil, que hoje é tão vasta, né, se a gente for pensar os campos. Isso, é verdade. E isso é um desafio para as mães, né, para pais, de uma maneira geral, mas imagina para nós, nutricionistas, né, do qual o alimento é o trunfo do nosso trabalho, ter um filho que não come, né? Meu Deus, o que fazer, né? Então, no momento, acho que foi um momento de angústia, né? Mas que depois acabou se demonstrando uma área aí muito vasta, né? Isso aí. Sabrine, a alimentação, de uma maneira geral, é tido assim como um tema muito comum, né? Na verdade, todo mundo sabe o que é alimentação, né? E eu percebo que, às vezes, isso da criança que não come, corre o risco de acontecer isso também, né? Meu filho não come muito, meu filho não come salada, meu filho não come fruta, meu filho só come miojo. Mas isso é comum, isso é normal na alimentação, né? Mas a gente agora, através de vários estudos, nós já sabemos que isso não é normal, né? Mas o que fazer? Como nós podemos diagnosticar isso? Qual é o nosso enquanto pais, mães, qual seria o sinal de alerta para chamar a atenção para essa situação? Nossa, é muito boa essa pergunta, Nancy, porque engloba praticamente o desfecho, né? Da onde que vem essa dificuldade, essa seletividade, que a gente vai falar um pouquinho, né? Exemplificando. Só que nós temos que entender que a alimentação infantil, ela é um processo educacional. Então, a criança, quando ela, né, está ali de 6 meses a 12 meses, que é onde começa a introdução, ela, da mesma forma que caminhar, ela vai aprender a comer. Então, é lento, é gradativo. E todos esses estímulos que nós vamos, né, dando a ela, ela vai aprendendo. Então, e aprendendo e ela vai levando isso para cada fase. Porque cada fase a criança ela tem uma dificuldade. E o mais importante nesse período é a introdução alimentar. Onde eu sempre cito que a criança é como se fosse um mapa em branco. Sabe? Que te fala assim, olha, aqui está teu país. Monte ele da forma que você achar melhor. Olha. Então, você vai colocando, onde a criança ela vai sentindo sabores, ela vai conhecendo, ela vai observando texturas, cores. Então, é um processo que, se ela fizer de uma forma adequada, né, a introdução, que hoje nós sabemos que só pode começar a partir de 6 meses e não mais 4, como nós tínhamos a informação anteriormente,
ela vai ser uma criança que vai comer bem. Lógico que vai ter fases que nós chamamos da adolescência, na primeira infância, que é 2 anos, 1 ano e meio, que é aquela criança que não quer mais sentar para comer. Porque é chato, você imagina só, você tem que ficar numa cadeira fazendo uma, Ela né? tem toda a energia, né? Isso Ela tá aí. querendo descobrir tudo, né? Isso mesmo. Então, o ato de comer não é tão interessante. Só que nós, como educadores, como pais, nós temos que oferecer e dar exemplo. E tornar esse momento interessante para a criança, Isso, né? exatamente. E assim, o que eu vejo, né? Eu recebo muita informação, Nancy. Os pais chegam e falam, olha, mas meu filho não come, sabe? Meu filho não aceita. Aí nós vamos um pouquinho mais a fundo. Né? Nós perguntamos como que é a rotina alimentar, como que é a rotina familiar. Isso é bem então, importante, em muitos né? momentos, os pais não sentam à mesa, porque até, né, ali a fase da pré-adolescência, os pais são as figuras, né, de herói, espelho, né? espelho. É. Então, o que eles vão fazer, automaticamente a criança vai copiar, porque tudo ela copia, né? Você já vê meninas usando o salto alto da mãe. Então, elas querem ter aquele perfil que é o modelo. Isso. Então, a alimentação também. Então, muitas vezes, quando o pai não coloca o prato, por que eu tenho que comer se meu pai não coloca? Por que ele acha, né, que eu tenho que aceitar? É a velha história, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Mas a criança isso não funciona, né? Exatamente. Então, na verdade, ele tá de olho ali, né? Isso Come aí. salada, mas eu não como salada, né? Isso aí. É, o exemplo é tudo, né? Exatamente. E essa questão de identificar é avaliar como que está essa criança, né? Tem algum momento que ela vai deixar de se alimentar de um alimento ou de um grupo, então nós temos que estar muito atentos quando que isso começou, né? Se foi naquela fase da dentição, que teve erupção de dentinhos, se ela sentiu dor, ela criou memória, ou ela tá com frênulo lingual, que ela não consegue se alimentar, ou ela tá com algum transtorno sensorial. Então, nós precisamos identificar o que abriu Uma própria portas. deficiência também, não é, Sabrina? Às vezes tem Muito. alguma deficiência. Isso aí. O que acontece em muitos casos, né? Tem crianças que na primeira leva ali dos alimentos, eles têm dificuldades de mastigar. Então acabam não ingerindo alimentos que são alimentos fontes. Então, por exemplo, hoje, uma das dificuldades, o ferro, em função da carne. Então, tem crianças que não conseguem mastigar, que ficam com a bochecha de esquilo, que nós chamamos, que vai depositando toda a carninha ali, chega uma hora que a mãe vai ver, e não consegue deglutir. Então, ou por exemplo, fontes, agora nós temos os alergênicos, exemplo, castanhas, enfim, que já pode se introduzir como fonte de zinco. Então, é importante nós observarmos quais sintomas que ela tá me trazendo. Para diagnosticar. Isso aí. Mas, Sabrine, olha, e aquela mãe que ela é um exemplo? Ela consome salada, ela é primorosa no preparo do prato da criança, é preocupada com isso, né? Às vezes até demais, né? Ela tá preocupada, e isso é da mãe, né? Querer o melhor para o filho. Mas mesmo assim, a criança não come, ela procurou dar os exemplos, né? O que fazer? Tem diferença de um diagnóstico de seletividade alimentar e uma criança que só tem uma dificuldade em alimentação? Muito, muito. Nós chamamos de escalada do comer. Então, nós precisamos identificar qual que é o grau de seletividade que essa criança se encontra. Por quê? Porque a seletividade, a criança até tolera colocar no prato. Então, exemplo, não quero mais comer alface, mas a mãe vai lá e coloca um pedacinho mínimo, ela aceita que fique ali. A dificuldade não tolera. Então, eu peço para tirar, aquilo me incomoda, o visual me incomoda, sabe? Então, eu preciso estar atento qual que está sendo o comportamento do meu filho. Então, exemplo, não está, né? Ele não tolera no prato, mas será que ele tolera à frente? Tem criança que não tolera cheiros, por exemplo, Nancy. Então, quando a mãe está preparando o feijão, ela nauseia, ela não consegue ficar naquele ambiente. Então, tem os graus de seletividade e os graus de dificuldade. Então, e o que fazer a partir onde foi diagnosticado o grau? Então, aí entra a terapia alimentar. O que é a terapia alimentar? Você dessensibilizar com alimentos, que é nosso carro-chefe. Isso. E aumentar o repertório alimentar. Então, exemplo, né? Uma criança que não consegue ficar ali na textura do feijão, nem no cheiro. E tem muitas crianças, né? Então, ao invés de nós darmos aquele feijão em caldo, enfim, nós vamos fazer um snack de feijão. Onde é mais sequinho, que ela consiga ter outro visual.
ou levar aquele alimento com algo que ela gosta muito, nem que seja deixar de ladinho, mas só para ela conseguir ir tolerando. Porque se ela não tolerar, dificilmente ela vai colocar a boca. Sabe? A mesma coisa sim. assim, eu dou um exemplo, Nancy. Se te der um prato, por exemplo, você viajou para fora, né, para fora do país, você vai consumir algo que seja típico daqueles países, você nunca viu, o que você faz em primeiro lugar? Vai devagar, cheira, experimenta, olha. Da mesma forma. Então, dependendo do grau de seletividade e dificuldade, esse é o comportamento. Então, é tolerar, é pegar, é cheirar e, quem sabe, vai ser um beijinho ou uma lambidinha para depois comer. Isso. Tá. Então, é bem diferente, né? Exatamente. E todo esse conhecimento, né, Sabrina, a gente sabe que vem de muita pesquisa, né? Sim. Não é uma coisa que você desenvolveu, né? Você sempre está se atualizando, né? Procurando novos cursos, né? Novas estratégias, né? Buscando aplicar a melhor metodologia para cada criança depois do diagnóstico, né? Então, assim, é uma situação que é muito desafiante para os pais, mas há luz no fim do túnel, né? Exatamente. Então, nós temos profissionais especializados, né? Então, para a gente dar um direcionamento para esse pai, né? Quando procurar essa ajuda especializada? O quanto antes, Nancy. Então, nós temos aquela velha frase, né? Vai passar. Com o passar dos anos, ele vai comer. E isso não acontece. Não acontece. Se for uma criança em dificuldades alimentares, ele vai retroceder e não ampliar o repertório. Então, tem que se procurar o quanto antes. Por quê? Porque associado a essa estratégia nutricional, tanto em consultório com terapia, quanto em casa, porque pratinho bonitinho não funciona. Sabe? Aquele que a mãe fica lá na cozinha fazendo caretinha, não vai funcionar. Se tem um diagnóstico mais específico, isso não funciona. Não que não deva fazer, né? Isso aí. Pode ser feito, Pode ser né, feito. mães? Podem fazer um prato bonitinho. Mas quando isso não funciona, né? Toda essa estratégia até que você tentou, não funcionou, então procura um profissional. Isso aí. Né? E muitas vezes caminhar junto com uma suplementação, dependendo da necessidade da criança. Porque é feito uma avaliação, geralmente pelo pediatra, aquela avaliação mais ampla. Não é visto a questão dos nutrientes específicos, dos minerais, das vitaminas. Então, pode ser que uma deficiência possa estar suprida e melhorar todo esse quadro. Isso, tá vendo? Então, por isso, procurar um profissional nutricionista habilitado nessa área, né? Muito obrigada, Sabrina. Foi muito boa essa conversa, não é? E o nosso papel social também é esse, né? A educação alimentar de uma maneira geral. Então, muitos pais e mães que às vezes estão angustiados com essa situação, né? Procure um profissional nutricionista, né? Aquele que pesquisa, que estuda, ele está habilitado para poder te ajudar nessa situação. Não é? Mas muito obrigada, Sabrine. Eu é que agradeço. Um orgulho ter um profissional de sucesso assim, né, na história da FAG. Eu é que agradeço. Obrigada.